E aqui no Brasil, um mercado muito protegido, você paga taxas altas, né? Por isso que o celular é tão caro, etc. Então, assim, se de fato houver um aumento na inflação, e tudo indica que vai, e além disso é provável que haverá uma recessão, mesmo leve, na economia, aí realmente a chance do Trump conseguir avançar muito com sua agenda fica menor. E os republicanos lá, a galera que inclusive deu carta branca para ele lidar com política de tarifa e tudo mais, esses caras devem estar agora com a repercussão, com a maneira como tudo tá andando, eles devem estar com medo também, né, cara? Sim. Existe alguma chance deles voltarem atrás e retomarem esse poder? Não, porque é o Trump que manda no partido. Então, ele realmente tem um poder enorme e o Trump possui uma capacidade típica de populistas muito bem-sucedidos, por assim dizer, na sua estratégia. Por quê? Eu diria assim, você tem uma política populista, quer dizer, você convence o eleitor a confiar em você, mesmo se você muda de opinião, e o seu eleitor vai confiar em você. Então, por exemplo, o Trump iniciou todo o debate nos Estados Unidos para proibir o TikTok. Não tinha essa discussão. Ele vai ter que proibir, não sei o que e tal. Aí ele se deu conta que o TikTok era muito útil na campanha. E depois ele foi o líder contra a proibição. E os seguidores acompanharam o raciocínio dele perfeitamente. Agora com, por exemplo, o tema do Epstein, né? Que morreu na prisão, um pedófilo convicto, etc., que supostamente tem um arquivo com a lista de clientes, etc. O Trump conseguiu, durante a campanha, mobilizar uma parcela significativa do eleitorado conservador, dizendo que ele publicaria essa lista, insinuando que tinha lá lideranças importantes da elite dos Estados Unidos, né? Econômica, política do Partido Democrata. E hoje ele diz que aquilo não existe, isso é um fake news. E eu converso com alguns trumpistas que, antes da eleição, disseram que eu estou votando no Trump porque eu quero que o cara solte essa lista. E que hoje me diz, não, essa lista não existe. Eu falo, caraca, esse Trump tem um poder real, assim, né? E é muito... É óbvio, o próprio chanceler, o ministro das Relações Exteriores, o vice-presidente atual do Trump disse, olha, lá atrás o Trump vai acabar com os Estados Unidos, ele é louco, né? Ou seja, eles alertaram o eleitor para não confiar no Trump e hoje estão completamente aliados. Eles não mudaram de opinião, né? Ou seja, todo mundo sabe que aí as pessoas acabaram ajustando sua postura para galgar posições e se posicionar como sucessor do trumpismo, porque é um grupo extremamente mobilizado, muito articulado nas redes sociais, e que as lideranças do Partido Republicano não querem desafiar ele porque tem medo de serem derrotados nas primárias do Partido Republicano. Né, que acontece, você tem a eleição para a Câmara dos Deputados, mas antes você tem uma disputa interna no partido. E se você hoje, do Partido Republicano, como deputado de 20 anos, criticar o Trump, eles vão botar um trumpista para te desafiar na primária. Então você nem sequer vai conseguir buscar a reeleição. Você vai perder a primária. Só que... então, assim, é muito interessante porque nos bastidores, as equipes dessas pessoas reconhecem isso prontamente, abertamente. Então todo mundo meio que sabe que eles temem o presidente. Aí, isso só me parece que vai mudar se houver uma situação em que esses políticos temem serem derrotados, punidos pelo eleitor por estar excessivamente perto do Trump. O que muitos vão fazer eles vão se manter alinhados com o Trump para vencer a primária e depois da primária começar a adotar uma postura mais crítica. Mas essa vai ser a eleição decisiva para definir como será o restante do governo Trump. O trumpismo é um termo que os caras usam lá também nos Estados Unidos? Sim, claro, sim. Tipo, uma versão, na verdade, o bolsonarismo aqui é algo parecido, então. Sim, é parecido.
tem algumas diferenças, né? O bolsonarismo não é protecionista. O Bolsonaro, na verdade, não possui um pensamento econômico próprio. Aham. Ele trouxe o Paulo Guedes, que é liberal. Posto Piranga. Sim, né, que tem uma postura de liberalização econômica. Aham. Mas o Bolsonaro não tem um grande histórico de defender essa pauta. O Trump, nesse quesito, é diferente. Ele sempre se posicionou contra o livre comércio. Sempre disse que era preciso, né, ter uma postura, uma política industrial. Ele pressiona o chefe do Banco Central a baixar os juros. Então, nesse quesito, por incrível que pareça, o Trump é mais parecido com a Glaze, por exemplo. Né? Porque, né, que critica no passado, né, criticou o Banco Central, dizendo que precisa baixar os juros, etc. Aham. Então, assim, não é exatamente a mesma coisa. O Trump possui uma retórica anti-elite que o bolsonarismo dessa forma não tem. Entendi. Mas como movimento, como uma quase religião, Sim, é sim. parecido. De apostar muito na mobilização das pessoas, Aham. De fomentar a polarização. E nesse quesito, sem dúvida, há muitas semelhanças, assim. Mas, por exemplo, em política comercial, completamente distinto. Entendi. E vale lembrar que quando o Bolsonaro foi presidente e o Trump foi presidente, houve muita tensão entre os dois países também. Por exemplo, o Trump queria que o Bolsonaro tirasse a Huawei, né, a empresa chinesa de telecomunicação que tem um papel-chave na construção da rede 5G, que é a base da internet das coisas, carros autônomos, etc. Porque ele enxergava essa empresa no Brasil como uma ameaça à influência americana na América Latina. E o Trump se recusou, porque o agro, que tende a ser mais alinhado ao bolsonarista, depende dos chineses. Né? O Bolsonaro se recusou. Então, assim, também não quer dizer que você tendo um alinhamento ideológico entre os dois países, de repente, tudo é uma maravilha. Já no passado, você sempre teve desavenças aí. Por exemplo, você teve tensão entre Clinton e FHC, apesar do alinhamento ideológico também. Mas sim, tem muitas semelhanças e isso em parte explica porque o Trump faz uma defesa enfática do Bolsonaro. Né? E quando eu falo com políticos hoje alinhados ao Trump, eles têm uma visão sobre o Brasil que é praticamente bolsonarista. Né? Entendi.